Poder de compra, excepcionalmente hoje, quarta-feira aqui no Band News em alta frequência. A Ana Freitas já está aqui para falar sempre dos direitos dos consumidores. Muitas pessoas têm viagens marcadas e estão de cabelo em pé com os casos confirmados de coronavírus nos outros países. Cada dia que passa há novas confirmações e alguns cancelamentos, né? Os ouvintes querem saber, tenho viagem marcada para determinado país, a companhia aérea cancelou o meu voo, ou eu não quero ir mais, eu quero cancelar, tenho direito a reembolso da passagem, da hospedagem. E aí, Ana, como é que fica nessa situação, hein? Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Débora, e aos ouvintes do Alta Frequência. Aí são situações diferentes, né? Tem várias situações possíveis, como você comentou aí. Algumas empresas já estão, elas mesmas, por conta, cancelando, por exemplo, voos para Milão, para Itália, para algumas cidades da Itália. E aí, obviamente, elas vão fazer a devolução porque o cancelamento está partindo delas. No caso em que o cancelamento é um desejo do consumidor, é muito importante que, primeiro, ele tente contatar a empresa aérea ou a operadora de turismo, se for o caso de ele ter comprado um pacote completo, né? Primeiro tentar essa conversa, elas têm agido, digamos assim, com um bom senso de fazer facilitar o cancelamento ou o adiamento, até se a pessoa quiser transferir para outro momento, né, a viagem, para os lugares, pelo menos, que estão vivendo esse surto ou essa epidemia, caso da China, por exemplo, caso do norte da Itália também. É mais difícil, às vezes, você conseguir o cancelamento assim, só numa conversa para uma viagem, sei lá, para os Estados Unidos, dependendo da região, se não tiver muitos casos registrados, né? Aí depende realmente de você levar isso para a empresa e tentar conversar. O Procon de São Paulo está fazendo, inclusive, um trabalho aqui em São Paulo, particularmente, né? Já se antecipando a isso, porque eles dizem assim, bom, não tem uma legislação tão específica, tão detalhada sobre isso, assim. A empresa tem que agir de boa fé, sim. Então fica aquela coisa meio nebulosa. O que é o boa fé aí? Porque ela também está levando prejuízo, na verdade, né? Claro. Então o Procon de São Paulo já pede que entrem em contato com eles diretamente para eles fazerem essa intermediação. Nem todos os Procons do país estão fazendo isso, mas no caso de São Paulo dá para fazer sim. Mas a ideia primeiro é então entrar em contato com a operadora, enfim, ou as companhias aéreas. E como eu disse, elas têm atuado com bastante bom senso. Vale lembrar, no caso das passagens aéreas, que elas têm validade de 1 ano, então você pode, por exemplo, transferir, se a viagem é agora, para até daqui a 1 ano, né, adiar a sua viagem. Sem custo adicional? Sem custo adicional. Lembrando um detalhe, né, a gente está falando de um problema, de uma questão que está acontecendo neste momento agora. Então, o direito vale, enfim, a contestação e tal, o pedido de devolução, para você que está com passagem ou viagem marcada para esses dias. Se você tiver viagem marcada para, sei lá, meio do ano, verão na Europa, por exemplo. Daqui 6 meses. Não tem muito em um segundo tudo pode saber, mudar, pode né? mudar muito, né? Pode ser que a epidemia tenha um recrudescimento, exatamente. Pode ser que se encontre uma cura, enfim, muita coisa pode mudar até lá, né? Tá tendo até uma diminuição de registro de casos na China, por exemplo. Então vai ser difícil você conseguir negociar isso agora, por mais assustado que você possa estar. Convém você esperar chegar um pouquinho mais perto. Mas é isso, né? A negociação é uma conversa, primeiro de tudo, com a empresa. Porque não tem, assim, na lei, nada determinado de que o cancelamento é, assim, fácil de ser feito, enfim, e automático. E se não conseguir? Conversou com a empresa, conversei com a companhia, mandei e-mail e nada. E Procons, né? Procons ou órgãos de defesa do consumidor no geral, sites que recebem reclamações, enfim. Mas os Procons têm já se colocado, como o de São Paulo, alguns já têm se colocado meio que disponíveis para tratar desse assunto, que a gente fica pensando assim, poxa, mas quantas são as pessoas que vão viajar? Tem muita gente, né? Muita gente que tem passagem marcada, sim. Viagem marcada, às vezes há negócios, né? Também, enfim, mas gastando, a empresa da pessoa gastou, enfim, precisa fazer essa renegociação de alguma maneira. Então, são casos, obviamente não tem uma quantidade imensa de gente viajando, mas não é incomum que haja gente com passagem comprada. Então, é preciso resolver isso, né? E é o que você falou, precisa definir também muito bem o destino, porque os casos vão aparecendo pontualmente em vários países, né? O caso da Itália, por exemplo, né? Eu estava aqui de plantão no Carnaval, a Itália até o Carnaval não se falava em surto na Itália, sim, né? Então, de repente, muita gente tinha viajado, de repente, tanto é que os casos que a gente tem registrados aqui no Brasil, 2 deles, pelo menos, os 2 oficiais são de pessoas que estiveram lá, quer dizer, foram antes de saber, antes de
prever, conseguir prever, não dá pra prever mesmo, né? Pode ser que a gente tenha focos assim em outras grandes cidades. E não estamos incentivando você, ouvinte, a cancelar a sua viagem, né? Inclusive, se você tá em dúvida se deve seguir para outro país ou não, o Ricardo Freire, nosso colunista É da sua verdade, viagem, tem falado bastante disso, tem falado verdade. bastante, você pode acessar lá no bandnewsfm.com.br, falando que não, muitas vezes, né, ele, na opinião de colunista de viagem, fala que não há necessidade de cancelamento. Claro, tem que avaliar as condições, o seu perfil, a sua idade, como é que tá a sua saúde, para onde você vai, quantos casos tem da doença nesse local, e ver se realmente é o caso de cancelar ou não. Na maioria das vezes, ou não é o trocar, às caso. vezes, o destino, né? Trocar de destino, se for possível também, né? Você vai para uma cidade, ia para uma cidade, sei lá, do norte da Itália, vai para outra região da Europa que não tem grande foco, enfim. Quero saber dos ouvintes da Band News FM, podem mandar mensagem para cá no 11 999 592 100 contando se cancelaram, estão tentando cancelar, pensam em cancelar uma viagem. Se tiver dificuldades também, por favor, entre em contato com a gente. Porque aqui no Poder de Compras, a Ana Freitas sempre traz detalhes aqui pro consumidor, tira dúvidas, traz esclarecimentos. Então a gente volta a conversar na semana que vem. Ana, obrigada. Combinado.